E se você e as suas amigas tivessem a maravilhosa ideia de alugar um caiaque meia boca e ir até uma ilha pra dançar a hula? O problema é que vocês acabam com a paz de um gentil tubarão que morde uma das garotas. Vocês então tentam encontrar um hospital pra ela, porém a burrice não para por aqui, já que o barco bate no Recife e começa a afundar. É então que o grupinho de vocês se vê cercado pelo tubarão faminto. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Isca, novo filme britânico lançado em 2024 e que vou resumir mostrando o jeito de sobreviver a essa presepada. Porém antes, se inscreve no canal para acompanhar os próximos derrotando de filme de tubarão em 2025 e dá uma mordida apetitosa nesse like. Também siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. A propósito, eu montei uma playlist chamada Filme de Tubarão, onde tem mais de 20 vídeos de derrotação, como Águas Rasas, Tubarão de Steven Spielberg, Do Fundo do Mar e muito mais. Olha o card pipocando no canto da tela para conferir tudo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos o casal formado por Meg e Kayla. As duas namoradas estão voltando de um date quando se deparam com uma gangue de mulheres altamente preconceituosas. Uma delas xinga o casal de sapato grande, o que irrita a Kayla, a ponto dela gesticular pra bandidinha britânica. Não gostando da resposta, a gangue de mulheres começa a sentar a porrada em Meg, o que deixa a Kayla apavorada com o linchamento da namorada. Essa situação poderia ter sido evitada se Meg não tivesse respondido à provocação das mulheres endiabradas. Eu sei que às vezes o sangue pode ferver, porém a gente tem que analisar o cenário antes. As garotas estão atravessando uma espécie de beco totalmente isolado, além disso tá de noite e só tem o casal e a gangue naquele local. A desvantagem numérica também tem que ser considerada, pois se você não for bom na arte de sai que cê dá, com certeza vai acabar levando uma surra, como é o caso de Meg aí. Basicamente, se Meg não tivesse mostrado o dedo pra líder da gangue, tudo que vai acontecer no futuro poderia ter sido evitado, e assim o filme estaria devidamente derrotado também. Ele tem toda a razão. Dane-se porque um ano se passa e vemos que Meg sobreviveu aos ataques. O problema é que a garota ficou traumatizada com a situação e até o momento tem que fazer terapia online para não soltar a franga. Enfim, a garota é convidada para o casamento de Lizzie, uma antiga amiga que vai se casar no Caribe. O problema é que Kaylee também foi convidada e não bastando isso ela vai receber Meg no aeroporto. A propósito, as duas se separaram depois do linchamento. Por quê? E eu realmente não entendi o motivo, já que Kayla tentou ajudar a namorada quando a situação aconteceu. Dane-se porque Kaylee e Meg vão até o hotel, onde conhecemos as outras garotas do podcast Burrice Limitada, sendo elas Cam e Ruth. No dia da despedida de solteira, Cam tem uma ideia maravilhosa, entrar num barquinho de procedência muito duvidosa e levar a Liz e as outras garotas até uma ilha isolada para elas curtirem. O problema é que o barco é praticamente um caiaque com motor embutido, ou seja, com certeza não é seguro para mar aberto, já que qualquer tempestade mequetrefe vai fazer a água invadir a embarcação. Como é dito que o noivo de Liz é montado na grana, Cam poderia ter pedido para ele alugar uma lancha de respeito, o que é muito mais seguro nessa situação. Enfim, como Cam aparentemente é a única pessoa com experiência náutica entre elas, a garota pilota o barco até chegarem na ilha. E guarda esse detalhe, porque ele é de extrema importância. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul!
As garotas chegam no paraíso, sendo que Meg e Kayla descem primeiro do barco, só pra descobrir que Cam e as outras estavam de armação pra cima das duas, pois a tal despedida de solteira era um pretexto pra obrigar as duas ex-namoradas a reatarem o relacionamento. Cam e companhia deixam as duas do outro lado da ilha e dão a volta pra se refrescar na praia. É aí que acontece um monte de diálogos chatos demais pra eu perder tempo falando, pois basicamente elas fingem que estão reatando o relacionamento pra enganar Liz e companhia. As duas então vão nadando até a praia e se juntam às demais. Do nada, Ruth e Cam decidem dançar o rasgatanga na água, e é nesse exato momento que as coisas começam a ficar interessantes, já que Ruth sente uma fisgada na perna e repara que um tubarão acabou de comer parte dela de café da manhã. As garotas obviamente ficam em choque e arrastam Ruth pra praia. É nítido que a mordida foi profunda, o que tá fazendo Ruth perder muita groselha humana. Nessa situação, a melhor coisa a se fazer é impedir o fluxo sanguíneo naquela área. Portanto, amarrar uma toalha ou canga acima do ferimento é o ideal. Adivinha o que Cam burramente faz? Ela cola uma canga em cima da mordida. Ou seja, é óbvio que isso não vai segurar porcaria nenhuma. Porque aqui eu tô vendo gente como eu, burra. Ruth começa a entrar em choque e não tá falando coisa com coisa, obrigando as garotas a colocarem a amiga no barco pra levá-la pro hospital. O problema é que a burrice tá insaciável nesse filme, já que se Cam é a única pessoa ali que sabe pilotar barcos, é mais do que óbvio que é ela quem vai fazer isso, não é verdade? É claro. Pode pensar de novo, porque do nada Liz assume o controle do barco e tenta tirá-las de lá. Aí você pode até pensar, pô, talvez Cam tivesse ocupada ajudando a amiga, não é? Eu acho que não, porque ela tá ali olhando Ruth agonizando sem fazer nada demais. Mas uma cagada acontece à medida que Liz é lerda e passa com a lancha próxima à área onde ficavam vários recifes de corais, o que faz Cam pedir pra ela se afastar. Esquece isso porque Liz é teimosa e bate o casco do caiaque em cima de um recife, fazendo um belo buraco nele. As garotas então percebem que tá entrando água no barco, e o que elas fazem a seguir? Colocam uma blusinha comprada na Shopee pra ver se conseguiu tapar o buraco. Cara, desculpa, não dá pra mim. Não tem como não ficar revoltado com isso. Eu não estou suportando mais. Nessa hora elas deveriam ter analisado o que tinham dentro do barco para encontrar jeitos eficientes de vedar o buraco. Por exemplo, elas têm uma espécie de manta protegendo as beldades do sol, portanto poderiam ter dobrado aquilo para encaixar na porcaria do buraco. Isso que eu vou falar é bizarro, só que uma outra solução seria alguém sentar no buraco. Isso mesmo, igual a gente faz no vaso sanitário. Ah, não vai reclamar, o buraco não é tão grande assim, portanto uma bundita mochiba conseguiria estancar o fluxo de água. Infelizmente elas preferem deixar o barco encher de água enquanto pegam um colete salva-vidas para colocar em volta de Ruth, visto que ela não consegue nadar. Peraí, por que raios elas não colocaram o colete no buraco? Se tivessem dobrado a parada, o efeito flutuante do material iria vedar o casco tranquilamente. O pior não é isso, e sim o fato de que Cam não se importou em checar se tinha colete salva-vidas pra todo mundo. Pois adivinha só, não tinha, já que aquele em volta do pescoço de Ruth é o único que elas têm no momento. Como as garotas não fazem nada do que eu falei, não demora muito pro barco afundar, e agora as nossas poias estão em mar aberto e sem qualquer chance de se comunicar com a civilização. E não é só isso, já que o cheiro de groselha humana saindo da perna de Ruth atrai o tubarão, que começa a rondar as garotas imbecis. Como se isso não fosse o suficiente, Lizzie fala pras outras que não sabe nadar. Ah não, cara, por que raios você escolheu fazer o casamento no meio do oceano, senhor? Felizmente elas dispõem de uma boia que Lizzie se agarra pra não afundar. Nessa hora elas deveriam ter se apoiado naquela boia e começado a bater as perninhas, justamente para que pudessem entrar numa corrente que as levaria de volta pra cidade. Entretanto, elas não gostam muito de pensar e se apavoram, o que faz Ruth desistir da vida e seguir na direção da luz do fim do túnel, já que a danada perdeu um litrão de sangue. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Como as garotas não querem virar marmita também, elas concordam em tirar o colete salva-vidas do pescoço de Ruth e assim deixar o tubarão devorar a amiga. Afinal, a gente também tem que pensar na preservação da vida marinha. É aí que Kayla fala que vai nadar de volta pro arquipélago com o objetivo de pedir ajuda, pois ela é a melhor nadadora entre as poias. O pessoal concorda, e então a gente tem que ver Cam, Lizzie e Meg conversando sobre a tal festa de casamento e desejando mais do que tudo comer o camarão rosa que vai ser servido no dia seguinte. É aí que elas acabam tocando num assunto muito delicado, nesse caso na noite em que Meg sentiu o gosto do chute no traseiro. Lizzie revela que Kayla iria pedir Meg em casamento se aquilo não tivesse acontecido, sendo que Meg não consegue digerir essa bomba e fica revoltada com a vida, pois ela pira no cabeção e começa a nadar pra longe das amigas num claro ataque de pelanca. Isso faz Cam ir atrás de Meg, porém nessa mesma hora o tubarão volta pro lanche da tarde e ataca Cam de raspão, machucando o ombro da garota. Diante disso, Cam poderia ter tirado a roupa de neoprene que ela tava usando nesse exato
momento e com ele ter feito um torniquete, o que iria acelerar a coagulação do sangue na região do ombro. Dessa forma, ela poderia ter apoiado o ombro na boia de Lizzie e evitado que o ferimento entrasse em contato com a água e atiçasse o apetite do tubarão. Depois bastava que elas ficassem todas juntas, o mais próximo que conseguissem, já que assim o tubarão pensaria se tratar de uma presa única, grande demais para o animal atacar sozinho, o que teoricamente o faria se afastar das garotas. Dane-se, porque Cam resolve nadar para longe na tentativa de atrair o tubarão, o que obviamente funciona, e assim a causadora dessa presepada toda é devidamente arrastada pela fera do mar. Meg se acalma e volta para perto de Lizzie, sendo que mais uma vez elas comentam sobre a porcaria do casamento que ninguém se importa. Muito chato! É aí que uma lancha se aproxima das duas, porém os passageiros dentro dela estão fazendo um churrascão e ouvindo cheio de manias, sendo que o volume tá tão alto que as vozes das garotas não são ouvidas, impedindo assim que elas sejam vistas também. Nessa hora, Meg poderia ter pegado a boia em que Lizzie estava se apoiando e a jogado no vidro da lancha. Com sorte, o pessoal iria parar o barco para ver o que tinha acontecido e muito provavelmente avistariam as duas garotas ali, mas não, bora ficar gritando em vão. Socorro! Socorro! As horas passam e não há sinal de Kayla. É aí que começa uma tempestade, sendo que isso não é tão ruim pro lado das garotas, que aproveitam para se hidratar e diminuir o efeito das queimaduras do sol. Liz então fala pra Meg que ela não deveria estar naquela situação e admite que é tudo culpa das garotas que forçaram Meg e Kayla a reatar o namoro. Dane-se, porque na manhã seguinte Meg acorda e vê que Liz desapareceu. Ela então percebe que a amiga se sacrificou por ela, pois o colete tá em volta do pescoço de Meg. Ela também percebe que tá prestes a se ferrar mais um pouquinho, pois o tubarão retornou para tomar um café da manhã. Quando tudo parece perdido, Meg vê que tem um recife acima da linha d'água e nada até lá. Porém, ela é atacada pelo tubarão e é aí que a gente percebe que ela pode até não bater nas pessoas, mas com certeza não poupa os tubarões, já que ela dá uma pernada na fuça do danado. Infelizmente, a garota fica machucada e mais uma vez groselha humana cai na água, mostrando exatamente onde ela se encontra no momento. Felizmente, ela é ligeira, pois ela seca a ferida com um colete e o joga pro lado oposto do recife, o que distrai o tubarão. Isso permite que ela consiga subir no recife, porém no processo acaba cortando a mãozinha no coral. Até aí não tem problema, já que a garota tem espaço suficiente para se esticar e ficar com a mão fora da água. Afinal, se você quer derrotar o barbatana aí, com certeza não deve atrair o animal pra perto, não é mesmo? Resposta errada, porque adivinha o que a mulher faz? Ela se deita e coloca a mão dentro da água. Enfim, a burrice não atrai apenas um tubarão, mas sim dois, já que outro se aproxima do recife. A garota também percebe que a maré tá subindo, sendo que em questão de minutos ela vai ter que voltar pra água. Nessa hora é matar ou morrer, portanto eu tiraria esse maiô que ela tá usando e quebraria pedaços do coral, que são extremamente afiados. Dessa forma ela teria uma espécie de faca improvisada e poderia acertar os tubarões assim que eles se aproximassem dela, já que, como eu disse em vários vídeos onde eu derroto outros filmes de tubarão, sempre tente acertar os olhos, o focinho e as guelras deles, basicamente os pontos mais sensíveis dessa espécie. Dane-se, porque é aí que Meg vê um jeito de escapar, nesse caso Kayla, que milagrosamente conseguiu chegar na cidade e pedir ajuda, pois agora ela tá voltando em um barco. A maré sobe e Meg é obrigada a pular na água e no processo fazer cosplay de Aquaman, já que ela realmente tem que nadar rápido pra não virar comida. Quando os dois tubarões vão pegar a garota, Kayla agarra o braço da Ace e a puxa pra dentro do barco. Ela então pergunta se mais alguém conseguiu sobreviver, sendo que Meg responde que não, e assim o filme acaba, graças a Deus. Isca teve más avaliações da crítica e péssimas opiniões do público, que provavelmente não gostaram por causa da burrice das garotas. O filme até tem mérito em desenvolver essas personagens, sendo que eu consegui simpatizar com elas, porém os diálogos carecem de variação, pois a maioria das conversas que as garotas têm na água são basicamente repetições de assuntos já explorados. O filme também perde muita atenção no segundo ato, justamente pela falta de material para que a história chegasse a 1h30 de duração sem perder o interesse da audiência. Eu nem vou comentar sobre os efeitos especiais dos tubarões, já que eles praticamente não aparecem no filme, e tudo que a gente ganha é ver a barbatana dele e alguns shots aéreos em que o tubarão parece estar flutuando sobre a água. Basicamente é mais um filme de tubarão genérico e, portanto, eu dou uma nota 5. Nas bilheterias o filme faturou $1,5 milhão, sendo que eu não sei quanto foi o orçamento dele. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela.
E também considere assinar o clube de membros, onde vocês ganham seus e figurinhas do terror para deixar nos comentários, assistem os vídeos sem propagandas e, quando possível, com acesso antecipado. Sem mais enrolação agora, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de apenas 3, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Cam. Pessoal, não esquece do like e de assistir a nossa playlist Filme de Tubarão, que é essa aí que tá aparecendo na tela nesse exato momento. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!